Meus queridos, dando aqui a continuidade a, a como que Deus vê as doenças e as enfermidades e como que Deus as chama, coloca o nome nelas. Nós sabemos que Deus não é um responsável pelas doenças e as enfermidades que a humanidade acaba tendo ou sendo atacada. Satanás é o verdadeiro culpado, ele é a origem de toda enfermidade e de toda a doença. Não aceite a doença e a enfermidade como um presente de Deus para a sua vida. Rejeite isso, porque a Bíblia nos revela. Vamos aqui de novo voltar para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, aonde diz que Cristo foi ungido com o Espírito Santo para libertar o homem do cativeiro. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Abertura de prisão. A unção que estava sobre Jesus Cristo era uma unção poderosa, era o poder do Espírito Santo para arrancar as pessoas das prisões. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 13, que Deus chama a situação de uma mulher de prisão, tá bom? Mais uma vez, nós estamos aqui aprendendo como é que Deus vê as doenças e as enfermidades e como é que Deus as rotula. Ele não é a origem da doença e da enfermidade, mas Satanás é a origem, ele é aquele que implanta, ele é aquele que lança, que traz as setas das doenças e das enfermidades. Jesus é aquele que tira, aquele que destrói, aquele que quebra. A doença, ele arranca, tira, destrói, fulmina. Ele é aquele que veio para dar saúde, ele dá vida e vida em abundância. Ele é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo para libertar os cativos e os presos. E vamos ver uma situação em que Deus chama doença e enfermidade de prisão. O nosso primeiro vídeo sobre doença e enfermidade, que eu coloquei ali a partir de Isaías capítulo 61, está escrito que Deus chama o cativeiro de Jó de doença e enfermidade, ou a sua situação de cativeiro. A situação, o estado, a sorte de Jó de cativeiro. Deus mudou o cativeiro de Jó, ou o cativeiro de Jó foi mudado quando ele orava por seus amigos. Agora a gente vê Deus chamando a doença e a enfermidade, ou a situação de uma pessoa, precisamente de uma mulher, de prisão. Então Deus não chama a doença e a enfermidade de presente, ou que ele colocou aquela aflição na pessoa, para a pessoa ficar mais próxima da bondade divina e da misericórdia de Deus. Deus deixa e permite que o homem siga o curso de sua vida e que acabe se dando mal muitas vezes por rebelião e rebeldia. Mas a vontade de Deus para todos é que todos tenham plena saúde, sejam libertos do pecado e das doenças. Está escrito em Lucas, no capítulo 13, versículo 10 a seguir, temos ali o relato de uma mulher que se encontrava aprisionada. Vamos aqui ver qual é a prisão no qual essa mulher se encontrava? Vamos lá. Versículo 10 a seguir diz: Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Estava ali uma mulher que havia 18 anos, veja bem, 18 anos, tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada e não podia de modo algum aprumar-se. Uma mulher que estava 18 anos, doente, enferma. E essa enfermidade era um espírito de enfermidade que a mantinha encurvada. Vamos ver como é que Jesus rotula ou dá um nome para esta situação. Algumas pessoas pensam que o fato de alguém ser atacado por um espírito de enfermidade é Deus que está permitindo, é Deus que deixou, é o presente de Deus para aquela pessoa, quando a Bíblia, e nem Jesus, e nem Deus, e nem o Espírito Santo nunca disse isso. Jesus, vendo-a, versículo 12, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela
e ela logo se aprumou e passou a glorificar a Deus. Oh, glória, que maravilha! Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias hás que é mister trabalhar, mas é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados. Ou seja, os religiosos diziam: olha, pode ser curado uma pessoa de segunda até sexta, de domingo até sexta, mas sábado não é lícito curar ninguém. Estava ali uma briga por causa de religião, né? E os sacerdotes estavam ali repreendendo Jesus, os discípulos, não estavam ali aceitando a cura divina no dia do sábado. Mas Jesus Cristo respondeu no versículo 15, respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não despende do estábulo cada um de vós seu boi ou jumento e não o leva a beber? Versículo 16, Jesus traz a revelação ou traz a rotulação, ou ele revela aqui, de forma eletrizante, qual era a situação da mulher e como é que Jesus Cristo chama aquela situação e dá ali o rótulo, ou o título, ou nomeia a situação dessa mulher que estava encurvada há 18 anos com um espírito de enfermidade. Ele diz no versículo 16, não convinha soltar desta prisão. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a quem há 18 anos Satanás mantinha cativa. Veja bem. Então existem situações, existe estado, ou aquele período da vida da pessoa que muitas vezes é chamado de cativeiro, doença e enfermidade, Deus também a chama de cativeiro. E outras situações, como desta mulher que há 18 anos estava sendo atacada por um espírito de enfermidade, esta filha de Abraão, que merece a vitória de Deus, que entende que Deus é o Deus de Israel, está escrito que ela estava ali acometida de um ataque por espíritos satânicos e diabólicos e que este ataque vinha diretamente de Satanás. E Jesus Cristo chama esta prisão de ataque de Satanás, esta prisão de ataque por um espírito de enfermidade, ou seja, Jesus chama a situação e aquilo que estava acontecendo com esta mulher de uma prisão. Então, entenda algo, se você vê alguém doente, se alguém que é doente, que está enfermo, vem pedir o seu socorro, pregue a palavra para esta pessoa, mostre as promessas da Bíblia, não diga que Deus está permitindo que ela fique assim, não diga que é a vontade de Deus ou que aquilo é um presente de Deus para a vida dela, de aflição, para que ela venha crer em Deus ou para que ela venha se aproximar de Deus de forma dolorosa, certo? Entenda uma coisa, tá certo, Deus permite que coisas aconteçam com pessoas, para que elas possam retornar a Cristo ou para que elas possam encontrá-lo. Mas não é Deus que é o autor da doença, não é Deus que é o autor da prisão, não é Deus que é o autor da enfermidade, é Satanás. Assim como Satanás atacou Jó e o levou a ficar com chagas malignas, agora a Bíblia diz que esta mulher se encontrava enferma por causa de um espírito de enfermidade e Jesus Cristo rotula e chama a sua situação de prisão. A Bíblia diz em Isaías capítulo 61 que ele veio para libertar aqueles que se encontravam cativos e abrir ou soltar das prisões aqueles que se encontravam presos ou que se encontram presos nas doenças e também nas enfermidades, certo? E você possa aprender com mais esse vídeo e entender que as doenças e enfermidades podem ser chamadas e são chamadas na Bíblia de prisão. Vamos para o próximo vídeo, o terceiro vídeo, do que Deus chama as doenças e as enfermidades.